Hoje a gente vai falar sobre não agradar as pessoas, né? E o que a gente vai falar, né? De novo, a gente vai tentar falar um pouquinho do conceito que está por trás de não agradar as pessoas, né? Porque a princípio parece um pensamento egoísta, né? Falar assim, como assim eu não vou agradar as pessoas? Como assim eu vou... O que seria, né, não agradar as pessoas e o que está por trás de agradar as pessoas, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que o nosso processo aqui com o Curso em Milagres é um processo de trazer os pensamentos de escuridão à luz, né? Então, semana passada a gente estava falando sobre não ter pensamentos privados e não agradar as pessoas, está totalmente ligados com não ter pensamentos privados, né? Eu acho que é importante a gente tentar lembrar. Pensa todas as vezes em que você tentou agradar alguém, né? O que de fato você estava fazendo quando você estava tentando agradar alguém. Então, você está tentando eliminar algum tipo de conflito, né? Então, às vezes a gente até fala assim, olha, eu vou comprar a minha paz. Em nome da paz, eu vou fazer isso para a pessoa, eu vou fazer isso para o fulano, eu vou fazer isso para o ciclano, né? Então, é uma Ai, que tentativa... armadilha, né? Oi? Ai, que armadilha. Então, e aí a gente tenta comprar a nossa paz, tentando evitar o conflito, porque no fundo, a gente tem um desejo muito profundo de ocultar a culpa e de colocar a culpa num lugar mais escondidinho ali na nossa mente. E quando a gente acredita que agradando as pessoas, oi, amor, a gente acredita que agradando as pessoas, a gente vai conseguir eliminar o conflito e a gente vai conseguir se livrar desse sentimento de culpa. Eu acho que tem essa questão da culpa que você falou, Ju, e tem também essa armadilha do ego de ficar sempre tirando a gente do momento presente, né? Porque tudo vai parecer mais importante do que o que está acontecendo e do que o que precisa acontecer. Eu não sei. E o ego fica tentando interferir, né? Não, faz isso, faz aquilo. E tira a gente, tira a gente, né, do contato com, com o momento presente, né? Que é onde está a paz, tá a ausência de espírito, que é onde está o Espírito Santo para poder guiar e aí sim sentir. Tá, sim, é importante mesmo eu fazer isso. Ou não, não é. E isso que você falou, assim, é muito legal, assim, de tirar a gente do momento presente, né? Porque de que maneira, assim, tentar agradar as pessoas vai tirar a gente do momento presente? Porque a questão é que quando eu agrado alguém, o que eu também estou tentando fazer, né? Tem algum senso de desconforto quando eu não estou agradando alguém. E o que a gente está tentando fazer a todo momento, né? Quando eu falo a gente, na verdade, com essa nossa mente errada, a gente está tentando não entrar em contato com aquilo que a gente está sentindo. A gente está a todo momento evitando aquilo que está vindo à superfície, aquilo que está vindo para a superfície para a cura, para que a gente possa entregar isso para o Espírito Santo, e aí para que eu abafe, né, esse sentimento, para que eu suprima esse sentimento que está vindo à tona para a cura, então eu agrado as pessoas nesse sentido, né? É tipo assim, é uma batata quente, sabe? Eu quero jogar para o primeiro que aparecer, assim. Então aí eu faço as vontades do outro, porque ao fazer as vontades do outro, eu não entro em contato com o sentimento, com as emoções que vêm quando eu sou autêntica, quando eu sou transparente, né? Já imaginou que mundo maravilhoso se a gente pudesse ter relacionamentos abertos, assim, transparentes, quando, gente, não é relacionamento aberto que eu quis dizer. Oba-oba. Mas relacionamentos transparentes, onde a gente pode conectar coração com coração, onde eu digo aquilo que eu quero dizer, sabe? E assim, e onde eu quero dizer aquilo que eu digo. Quando aquilo que eu digo é exatamente aquilo que eu quero dizer. E olha que interessante. E assim, e aquilo que eu digo, sabe? Então, é isso, assim, a gente não está preparado para estar num relacionamento nesse sentido, totalmente transparente, totalmente aberto, onde tudo está exposto, onde eu não estou tentando agradar as pessoas para não entrar em contato com o conteúdo da minha mente, né? Isso que você falou, o David fala muito sobre isso, né? Let your yes be yes and your no be no. Que é deixe seu sim ser sim
e o seu não ser não. E isso fica sempre muito comigo, assim, porque esse sim ser sim é quando a gente peca com o Espírito Santo, né? Isso que eu tô querendo, é isso mesmo? Isso é bom para todos ou isso é bom para mim, né? Isso é bom para o outro. Isso que eu não tô querendo, esse não meu, é um não do meu ego ou é um não bom para todos, né? Porque o ego, ele odeia que a gente pergunta, né? Ele é o primeiro a falar e ele fala sempre mais alto, né? E ele detesta que a gente peca. E esse treino, o Curso Milagres, ele convida a gente para o tempo todo a gente ir checando a nossa sensação. Pera, esse sim é realmente sim, né? É o que eu quero dizer, é o que você falou, eu estou falando o que eu realmente quero dizer, ou eu não estou falando o que eu não quero dizer, que às vezes a gente age por condicionamento, por educação, né? E não está seguindo o coração. Então é um alinhamento, uma integridade, né? Eu gosto muito quando Jesus usa essa palavra, por milagre, integridade, a gente conseguir lembrar desse estado da mente que é íntegro, que é inteiro, que não tem conflito. Porque se você falar um sim querendo dizer não, ou se você falar um não querendo dizer sim, você vai ficar em conflito, né? E aí esse conflito vai estar em tudo que estiver acontecendo e todo mundo vai estar sentindo. Então, quando, por exemplo, na comunidade lá do eles seguem isso como um guideline, é justamente para tirar o desconforto dessas situações, assim, para alinhar, né, para ser esse treino de integridade, para que não tenha desconforto durante o que estiver acontecendo. Tem um exemplo, Ju, que quem é do grupo de estudos já deve ter ouvido, que eu já falei ele algumas vezes, mas me tocou muito quando eu estava realmente estudando um pouco essa questão do nada de agradar as pessoas e nada de pensamentos privados. E como você falou bem, né, estão bem relacionados mesmo, não é à toa que são os dois guidelines deles lá. E a gente, né, tem praticado bastante isso aqui na Frequência da Amor como um time, né? Que eu tava lá no México, foi a primeira vez que eu fui, e aí eu fui, o Gabriel até foi comigo, e a gente chegou uns dias antes, a gente foi para um retiro e fomos para uma reunião que o David sentiu de fazer sobre algumas colaborações online para 2020. Isso antes de pandemia, enfim, depois de ter guiado, a gente foi. E aí a gente ficou, os primeiros dias a gente ficou lá na casa com o David e tal. E aí depois a gente foi para casa onde aconteceu o retiro, né? Que a comunidade estava. E aí era tudo muito novo pra gente ali, né? A forma como eles vivem, eles estão em oração o tempo todo, eles estão muito internalizados, enfim. Teve uma situação que foi assim, muito marcante sobre isso. Porque era a hora do almoço, assim, a gente era convidado a almoçar com eles e tal, e um dia a gente se sentiu de almoçar. E aí eu e o Gabriel, a gente foi lá, pegamos nosso pratinho e sentamos na cozinha para almoçar com eles. Aí, alguém da comunidade, eles iam fazer uma expression session, que eles fazem bastante, sessões de expressões, assim, né, para compartilhar o que eles estão sentindo. E aí, uma das pessoas da comunidade, agora eu não lembro exatamente quem, chegou pra gente e falou: olha, a gente vai fazer uma sessão de expressão e a gente está sentindo que vocês não têm que fazer parte dela. Então a gente vai pedir para vocês darem licença se vocês puderem almoçar lá fora. E aí o Gabriel, a gente olhou um pro outro assim e falou, não, eu senti raiva, óbvio, né? No primeiro momento. E ótimo, porque foi uma super oportunidade para olhar para a raiva que estava na minha mente, não tinha nada a ver com o que. Eles foram extremamente amorosos e cuidadosos, enfim, na hora de falar. A raiva estava em mim, né? Na minha mente, mas eu, poxa, nossa, aí veio rejeitada, excluída, todas aquelas crenças que vêm, né? E que presente estavam dando pra gente olhar para isso, com essa situação, né? Então eu saí um pouco na emoção ainda pelo não. E, enfim, e aí a gente foi, sentou lá fora, comemos, meio chateada ainda. Só que depois Jesus foi mostrando mesmo, o Espírito Santo foi deixando claro por quê. Eles tiveram uma sessão super intensa e tinha a ver com eles. E realmente a minha presença do Gabriel não ia ser útil ali. Não ia ser, sabe, não ia ser o melhor para todos. E eles terem falado não naquele momento foi o que a gente precisava para olhar para o que tinha na nossa mente. Então, esse não agradar as pessoas, ele é sempre num lugar de, tipo assim, a gente não tá aqui para agradar um egos, a gente tá aqui para agradar a Deus.
né? A gente está aqui para agradar o Espírito Santo. Então a gente vai sempre olhar para o todo, o que é o mais otimizado no todo. E uma confiança absurda de que o Espírito Santo ele vai tomar conta desses incômodos gerados pelo não ou pelo sim que podem acontecer e realmente acontecem, né? Quando a gente começa a treinar a ser muito transparente e sair de ser educado, de aceitar tudo, sabe? E pode rolar esse desconforto, mas assim, quando a gente faz isso em guiança, alinhado com ele, tem uma confiança profunda de que ele vai cuidar de qualquer efeito que isso trouxer, sabe? Uau! E é muito legal isso que você falou, que a gente pode apreciar a transparência, né? A gente pode apreciar relacionamentos transparentes nesse sentido, né? E a gente, ao invés de se ressentir, assim, de verdade olhar para o todo, mas como a gente está muito do nosso ponto de vista, do eu, do meu pequeno, o que estão fazendo comigo, né? A gente nem consegue olhar para o todo. Eu gosto muito, o Gustavo Gitt tem um grupo de estudos, ele fala assim, que abre o grupo de estudos, né? E aí ele fala, o grupo de estudos vai ser às segundas-feiras, às 7h30 da noite. Aí a gente, né, nós que queremos participar do grupo de estudos, enfim, a gente fala assim, ai, nossa, segunda-feira é o dia que eu não posso. Ai, será que não dava para ser outro dia? E aí ele fala assim, você deveria se alegrar pelos outros seres que têm a possibilidade de participar desse grupo de estudos, que vão se beneficiar desse grupo de estudos, mas a gente está muito do ponto de vista do nosso eu pequeno, e é por isso que a gente se magoa tanto, é por isso que a gente fica muito ofendido, né, em várias situações, porque a gente está olhando do ponto de vista, né? Se você olhar do ponto de vista da Paulinha e do Gabriel, falou, como assim? Mandou comer lá fora, né? Isso é um absurdo. Exatamente, né? Mas se você olha do ponto de vista da comunidade, do que precisava ser feito, tem uma guiança ali, uma confiança de que era isso. E na verdade, independente, assim, essa coisa de que. Porque, veja, ser transparente tem a ver com não ter partes ocultas na sua mente. Então, e o que são partes ocultas? Tudo aquilo que você quer ocultar é aquilo que você sente culpa. E a gente tem uma sensação de que se a gente se revelar totalmente, não vai sobrar ninguém. Gente, o dia que as pessoas descobrirem quem eu sou, não vai sobrar ninguém, assim, do meu lado, né? Então, assim, primeiro, e isso também, eu acho que tem, um curso de milagres fala, assim, que tudo, sem exceção, que você faz na sua vida, depende da relação que você tem com Deus, né? Então, assim, se eu tenho coisas que eu acredito que eu preciso ocultar, é porque eu acredito que o amor de Deus é condicional. Então, eu acredito que tem coisas que ninguém pode saber. Sabe, eu tenho uma sensação, assim, eu já tive uma experiência numa meditação profunda que eu senti a presença de Deus, assim, sabe, muito se aproximando, e estava eu e uma amiga minha fazendo a prática de meditação. E na minha mente, eu vi o movimento, eu, assim, é um pavor, um pânico. Eu falei assim, não, Deus, pelo amor de Deus, vai ali nela. Ó, ela tá toda felizinha, eu não. Então, assim, tipo, eu tô sofrendo, né, tem coisas... É muito interessante essa relação e a gente precisa pensar mesmo qual a relação que eu tenho com Deus. Que eu acho, né, eu acredito que tem coisas que eu não posso revelar. Tem umas perguntas aqui, né, Paulinha? Tem, vamos A, lá. Tere... a Tereza está perguntando aqui como eu faço para não agradar as pessoas, porque quando eu trato alguém mal, fico mal também. Tereza, essa pergunta é muito boa, porque quando a gente está com pessoas, a gente não está falando de tratar mal, e tem essa associação direta na mente mesmo, né? Tipo assim, ó, eu não vou agradar, então eu vou diretamente tratar mal. Eu acho que esse exemplo que eu dei do que aconteceu lá na comunidade, um, um, uma boa analogia para você entender isso, no sentido de, tipo assim, quem é esse que está se sentindo mal quando não é agradado, né? Quem é esse? O curso Milagres tem uma parte que ele fala da diferença das vontades do ego, as vontadezinhas com V pequeno, e a vontade de Deus, a vontade maior, que é a sua real vontade, né?
E, de fato, o que a gente estava falando antes, quando alguma coisa não vai de contra a sua vontadezinha individual, né, pode ser que você vai achar que alguém está te tratando mal quando não te agrada. Mas esse que está ofendido não é o mesmo sujeito que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de um lugar onde a gente age por essa vontade maior, que está alinhado com todos, e é esse ser você de verdade, assim. Que o livro fala, e isso é uma das coisas mais bonitas e tem a ver com o que a Ju está falando, que é uma coisa que é um processo mesmo para a gente entender, que na verdade a sua real vontade é a vontade de Deus e não as vontadezinhas do ego, né? Só que você só vai descobrir isso se você realmente não seguir as vontadezinhas do ego ou se abrir para ouvir e seguir mais, se alinhar com a vontade de Deus, né? Só que a gente está muito acostumado a servir o ego, né? a, a querer agradar, a querer ser agradado, a servir essas vontadezinhas pequenas que a gente acha que são nossas, que se chamam o ego de você, né? Assim, eu quero almoçar com todo mundo. Parecia muito que eu queria. E aí, enquanto eu estava identificada com o ego, com esse serzinho, eu estava realmente me tratando mal. Então, a minha cura não foi... Nada mudou. O que mudou foi a minha identificação. Pera, com quem eu quero me identificar aqui? Quem que é esse sujeito que fica se sentindo que está sendo tratado mal? É o ego, porque o ser vai compreender qualquer coisa que vier, vai aceitar, vai atuar, vai até agradecer. No final, eu senti gratidão. Eu fui de raiva à gratidão, assim, nessa transição. Se eu estou identificada com o meu ego, certamente eu vou experimentar os efeitos de querer as vontadezinhas dele sendo atendidas e atender às outras vontadezinhas. Se eu estou identificada com o meu ser, eu vou compreender tudo o que chega como sendo uma bênção, um presente para o meu caminho, para o caminho de todos. Eu acho que faz muito sentido, e eu lembrei assim do que você falou sobre o meu sim é um sim, o meu não é um não, né? Então, nesse exemplo do sim, o sim, o não é não, então imagina que você fala sim, né, para tentar agradar alguém, quando na verdade o que você quer falar é um não. E aí você tá falando de tratar mal, né? Porque assim, a gente tem uma percepção tão deturpada lá do outro, que olha só, a gente vai falar um não, mas esse não nosso, ele vem carregado de julgamentos, de pensamentos, de percepções, e a gente não percebe. Então, quando a gente vai falar não, a gente vai falar assim, não, eu já falei pra você que eu não quero. Aí parece assim, o outro está me forçando a fazer alguma coisa. Então, aquele não vem carregado de defesa. Então, não é desse não que a gente está falando, né? Então, a gente vai pensar antes, por que que eu estou falando esse não? Né? E assim, da onde vem esse não? Da onde vem esse sim? Né? Inclusive, no Curso em Milagres tem um trecho que ele fala que quando alguém te pedir algo ultrajante, que é para você fazer. E essa é uma parte que cria muita confusão também, porque as pessoas falam assim, não, mas e se o ego, sei lá, pedir para eu comer pedra? Eu vou comer pedra, né? Se alguém me pedir para fazer isso. Exato, mas o lance todo, né, disso, do pedido ultrajante, que ele fala, então diga assim, porque ele fala que tão insano que você achar, né, que o outro achar que a salvação dele, que a felicidade dele depende de você roubar um banco, depende de você comer pedra, da mesma maneira é tão insano você achar que a sua salvação depende de não comer pedra, de não roubar um banco, sabe? Então, e ainda, né, nesse exemplo que a Paulinha falou, quando a gente, por exemplo, quando ela foi excluída lá do almoço, quando trataram ela mal, deixaram ela ali de fora, né? Tem uma sensação de que a maneira como eu estou me sentindo tem a ver com o que as outras pessoas fizeram comigo, né? Então, assim, a gente vai agradar as pessoas por quê? Porque a gente quer fazer as pessoas felizes, mas assim, a gente vai contar um segredinho para vocês. Você não tem a capacidade de fazer ninguém feliz, a não ser você mesmo. Então, essa tentativa do ego de tentar agradar alguém para que esse alguém fique feliz é frustrada,
Então, mesmo vamos supor que as pessoas não tivessem coragem de falar para a Paulinha e ela almoçasse ali com eles na sessão de expressão, ia parecer muito que, ai, nossa, que comunidade linda, né? De repente ela ia lá presenciar alguma coisa que não era para ela presenciar, né? Sim. E outra, o contrário também, né? Você também não tem o poder de fazer mal a ninguém. Tem até uma lição que ele fala isso, né? Eu só posso atacar a mim mesmo. Parece que a gente está atacando o outro e não, eu só posso atacar a mim mesmo. Nada te ataca. Só os nossos pensamentos, né? Não, essa situação me atacou. Em última instância, nem é possível. Quando você se sente atacado, não foi a situação, foi você que escolheu se sentir também, né? Então, a liberdade, compreender isso, nossa, traz muita leveza mesmo e liberdade. A Beia estava falando, sinto dificuldade de não agradar os meus pais. É um pouco sobre isso que eu falar, porque às vezes a questão de agradar, ela vem com muita bagagem. Eu preciso fazer isso porque isso é esperado de mim. Ou eu preciso fazer tal coisa, ou eu não posso fazer tal coisa porque sei lá, um exemplo, eu tenho amigas que escolheram ser mães e não trabalham e tal. É uma escolha, é um combinado delas e tal. E só que elas ficam muito nesse conflito. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso pro meu marido porque ele paga as contas, porque ele me dá segurança e tudo mais. E aí, o que eu tô tentando dizer aqui é que a gente tem que separar mesmo essas questões, essas obrigações, esses deveres e checar com o Espírito Santo, sabe? Porque às vezes você é isso, ó, às vezes falar um não, mesmo quando é esperado algo de você, falar um não com o Espírito Santo é a coisa mais amorosa e útil que você pode fazer por alguém. Às vezes, se posicionar desse lugar sincero e íntegro, lembra que integridade é isso, é sem conflito na mente. É uma expressão alinhada com o Espírito Santo, com Deus, né? Uma expressão no amor mesmo. É a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém. Tipo, fizeram comigo, assim, né? Que foi muito amoroso. Aquilo acabou me mostrando muitas coisas que eu tinha na minha mente, sabe? Então, é isso. Então, às vezes a gente pensa, né? É porque a gente não sabe muito o outro jeito, né? Como que eu saio disso? No caso dessas minhas amigas, eu falo isso. Falo, olha, como seria você tentar mostrar um outro jeito, sabe? Mais amoroso, enfim, saindo desses condicionamentos, dessas coisas que são esperadas de você e ouvindo o seu coração, sabe? Porque ouvir o coração, ouvir a guiança, gente, certo que é bom para todos. Não tem como não. E é muito legal isso que você falou sobre um não ser a coisa mais amorosa que você pode fazer com o outro, porque na verdade a mensagem que você está mandando para aquela pessoa é o seguinte, assim, você pode ser íntegro também. É um Isso. convite para que a pessoa também seja transparente e íntegra. Você não precisa ocultar partes da sua mente. E porque, né, em última instância também, eu acho que como a mente é única, a gente sente quando o sim do outro é um não, na verdade. E o mais louco de tudo é isso, né? Eu estava falando de agradar os pais. Presta bem atenção, todas as vezes em que você fala um sim querendo dizer não e você está tentando agradar alguém, além de partir de um pensamento de culpa, toda vez que você faz isso, você não sente amor, você sente raiva da outra pessoa. Porque você, inclusive, acredita que a outra pessoa está te forçando a fazer isso, né? A projeção do ego, a gente acha que é o outro que está fazendo isso comigo, né? Então não vai criar nunca uma relação de amor enquanto você estiver escondendo alguns pensamentos e manifestando tudo com filtros, né? Nesse sentido de agradar. E a Mônica colocou uma pergunta aqui, como entrar em contato com os sentimentos e com as emoções, né? E eu acho que toda vez, né, que a gente pensa, vamos supor, a gente falou de agradar os pais, né? Então, ou por exemplo, a situação que a Paulinha falou. Vamos supor que a pessoa que foi comunicar isso para ela, o time falou assim, ó, vai você falar para ela. Tava todo mundo com medo ali de falar, não sei quem é que foi.
né? Mas aí o que que acontece? Essa pessoa começa a imaginar, nossa, vou falar isso pra Paulinha, ela vai ficar com raiva de mim, nunca mais vai gostar de mim, ai meu Deus e tal, né? E aí começa, percebe que eu começo a sentir ansiedade, eu começo a sentir medo, e todos esses sentimentos, eles estão surgindo com a mera imaginação do que aconteceria quando eu falasse isso pra Paulinha. E é por isso que a gente não tá no momento presente, né? E a gente não tá disposto a estar presente com o nosso sentimento. Então, como é que a gente pode entrar em contato com os nossos sentimentos? Às vezes, quando a gente fala de sentimento, parece uma coisa muito abstrata, muito, sabe? Ai, quando eu entrar em contato com a tristeza, eu vou começar a chorar copiosamente, e aí vai ser isso que vai acontecer. Mas, às vezes, entrar em contato com o sentimento pode ser muito simples, no sentido de que, imagina agora, né, a gente está tão acontecendo várias coisas, ao mesmo tempo não está acontecendo nada, mas assim, tem algumas sensações acontecendo, por exemplo, aqui no meu corpo. Eu posso estar presente para isso também. Enquanto eu falo aqui com vocês, enquanto eu estou falando com alguém, aquilo que eu gostaria de falar e de repente não tive coragem de falar, né? Então eu posso, ao mesmo tempo, estar presente para mim, no sentido de que eu posso ir notando a maneira como eu estou me sentindo. E é muito legal, assim, porque essa capacidade de sentir as emoções e os sentimentos, ela também é um treinamento. É algo que você vai expandindo, porque o ego tem medo de que se eu sentir todas as sensações, eu deixar todas essas emoções virem à tona, eu vou morrer, ou eu vou ficar deprimida para sempre, ou então, né, as pessoas têm muito medo, a gente tem medo dos nossos pensamentos, gente. A gente tem medo dos nossos pensamentos de raiva, a gente imagina, nossa, eu vou eliminar a cidade inteira se eu manifestar os meus pensamentos de raiva, né? Mas a gente vai ver que se a gente começar a entrar em contato com eles, pouco a pouco, então a gente não vai falar aquele não que é o não mais difícil para nossa vida, lembrando que é um processo, né? A gente vai dar pequenos passinhos e aí eu falo assim, nossa, eu vou tentar falar não aqui nessa situação, que é uma situação super simples para mim, eu vou ver como é que eu me sinto. Aí eu entro em contato com esse sentimento. Aí eu falo, até que não era tão mal, né? É aquela coisa assim de você ver uma piscina de água gelada, aí você põe, né, o dedinho do pé primeiro. Você não vai pular de cabeça na água fria, né? Você pode ir lá e percebendo as sensações, né? Isso é legal do que você está falando, acho que acaba também respondendo a pergunta da Elisa também. Ela perguntou por que que o ser humano precisa das... Porque nisso aí que a Ju está falando, tem uma coisa que o ego esconde da gente, é que as nossas emoções, elas são só elas são consequências do que a gente está pensando, né? Só que o ego ele faz a gente acreditar que a gente está, as emoções, as sensações, os sentimentos, eles são por causa do que está acontecendo, né? Então parece muito, por exemplo, que eu vou ficar mal porque eu vou falar não para alguém. Só que a questão não é falar não ou falar sim. A questão é o que você pensa quando você fala não e o que você pensa quando você fala sim. Porque o que você pensa tem um impacto direto no que você vai sentir. Tanto que para corrigir qualquer emoção e sensação, a gente tem que prestar atenção no que a gente está pensando que está alimentando essas emoções e sensações. São os pensamentos que geram sensações. Nesse exemplo que a Ju trouxe, né? Por exemplo, se quem fosse falar comigo lá na hora do almoço tivesse pensando, não, mas é errado, mas se ela for achar ruim, não sei o que, com certeza ia sentir culpa, mesmo falando não, que era algo que precisava ser falado e alinhado com o Espírito Santo, que era o melhor para todos. Então, o treino, esse é o caminho mesmo do curso Milagres, né? Atento o tempo todo ao que a gente está pensando. Então, respondendo a sua pergunta, Elisa, para mim, Paulinha, as emoções elas são só indícios, né, setas para eu olhar para o que eu estou pensando. Se eu estou com raiva, o meu treino é o que que eu estou pensando que está gerando essa raiva. Eu estou confuso, quais pensamentos estão aqui? Você olha, estão lá. É o que a Ju falou, é um treino, né? A gente vai desenvolvendo essa habilidade de observar as emoções e as sensações, né? Para algumas pessoas isso é muito novo, para outras pessoas já tem, né? Outras pessoas já têm algum treino de observar isso, mas todo mundo é capaz de ter consciência do que pensa e sente, né? Isso você olha, tipo assim, sei lá, até emoções, sensações no corpo, assim, tipo, sei lá, tô começando a ficar com dor de cabeça. Eu começo a observar, tá lá os pensamentos, não, tô ficando com dor de cabeça.
Nossa senhora, tá piorando. Ah, será que eu tomo remédio? Não, não vou tomar remédio. Ah, não sei. Tem esse diálogo aí, alimentando todas as sensações. Aí eu começo a ficar preocupada, né? Não, mas aí não sei o que, não sei o que. Aí eu começo a sentir ansiedade, sabe? Então acho que as emoções e as sensações estão o tempo todo aí, convidando a gente para voltar para dentro e olhando, tipo, o que eu tô pensando? O que eu tô acreditando aqui sobre. E isso é muito legal, assim, que você falou, porque as emoções são justamente a próxima camada, porque o núcleo vem lá do pensamento, né? Então a emoção é só, assim, a manifestação na forma daquilo que eu estou pensando, né? Então é bem o termômetro, assim, é bem o termômetro. A maneira como você está se sentindo tem a ver com o seu pensamento, né? E a gente acha muitas vezes que é o contrário, né? A gente acha que, enfim, e obviamente também os pensamentos, eles, assim, os pensamentos eles vão alimentar as emoções, né? Então, como a Paulinha disse, nunca é o que aconteceu em si, mas o que eu penso a respeito da situação. Então, de novo, no exemplo dela, não era o fato de falar, olha, vocês podem comer lá fora, mas sim o que eu penso sobre isso. Eu penso que isso é uma exclusão, eu penso que isso é uma afronta, eu penso que isso é uma falta de educação, eu penso que isso não se faz. Aí eu começo a ter outros pensamentos. Eu falo, se eu estivesse no Brasil, ninguém jamais ia fazer isso. Eu já tinha muitos esses pensamentos, assim, a primeira vez que eu morei na Suíça, tinha esses pensamentos, assim, que, meu, no Brasil tudo é muito melhor, entendeu? Então, e aí eu sofria muito, porque tudo que acontecia aqui, eu falava, meu Deus, esses suíços têm problema. Né? Então, assim, eu não conseguia entender que não tinha a ver com os suíços, mas sim com aquilo que eu estava pensando, né? Então, é muito legal de a gente olhar para essas coisas, assim, de... As emoções são uma espécie de termômetro, assim, sabe? Ah, assim... Isso me lembrou muito workshop que a gente tem. A gente tem um workshop chamado Lembrando do Amor. Que foi uma metodologia muito inspirada, assim, que foi a minha descoberta da frequência do amor, veio aí. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ficar louca. De verdade, só sendo muito sincero, que eu falei, tá, então pera, pra eu entender o que eu tô sentindo, eu vou ter que olhar pro que eu tô pensando. Beleza, entendi isso. Eu tinha prática de meditação, então pra mim observar a mente não era tão difícil. Só que eu ficava louca, por quê? Porque na hora que eu ia observar, eu via aquele tanto de pensamento. Eu falava, vou ter que trocar todos esses pensamentos? Como que eu vou fazer? Aí eu fazia essa pergunta assim pra Jesus, sabe? E ele foi me guiando isso. E no workshop, tem quem já fez o workshop do Lembrando do Amor vai lembrar. Tem um desenhozinho que eu faço, que foi o desenhozinho que Jesus me ensinou a fazer mesmo pra me explicar isso. Que ele falou assim, ó, calma. Deixa eu te explicar. Você não precisa mudar. Aí, porque, enfim, na época, antes até do curso Milagres, eu estudei muito ciência também, né? Eu contei, fui parar no Einstein, pesquisei muitas outras coisas. E tinha uma informação na minha mente que era, nossa, a gente tem cerca de 60 mil pensamentos por dia. Tem várias pesquisas, né? Vários pesquisadores que estudam a mente para compreender. Tem outros pesquisadores que falam que a gente tem 90 mil pensamentos, 70, eles não têm um acordo, né? Não é uma ciência exata, a mente. Mas uma pesquisa conservadora, 60 mil pensamentos. Eu fiquei desesperada. Eu falei, Jesus, como que eu vou trocar 60 mil pensamentos? Meus pensamentos. Aí eu comecei a achar que tinha alguma coisa de errado comigo, né? Aí ele me mostrou esse desenhozinho. Ele falou, não, você não tem que trocar todos os pensamentos. Você tem que trocar quem está pensando. A sua identificação com quem está pensando. Aí ele foi me mostrando, se você pensar com ego, você vai pensar assim. Se você estiver identificado com o ego, você vai ter todos os pensamentos que aí ele me mostrou que eles chamam de frequência do medo. A sua identificação com o ego vai te colocar nessa frequência. Então é fato que você vai pensar, ter esse tipo de pensamentos individuais, privados, de ataque, de defesa e tudo mais, né? Que o curso foi me explicando depois. E vai te colocar nessa frequência, e é uma frequência, você realmente não consegue. Um pensamento chama o outro. Era isso que me dava desespero quando eu vi. Eu falei, meu Deus, não consigo sair daqui. Aí ele, não. Então você não tem que trocar um por um. O que você tem que fazer é troca a sua identificação, troca a base deles. Você vai trocar a frequência do medo pela frequência do amor, que é a identificação com o Espírito Santo, né? A frequência do amor é o símbolo do Espírito Santo, que é essa mente corrigida. É uma frequência que te coloca em contato com pensamentos verdadeiros,
E são esses nesse exemplo que eu trouxe, né? Enquanto eu estava identificada com o ego, eu estava pensando, nossa, fui excluída, rejeitada, abandonada, me trataram mal. Se fosse no Brasil, isso não ia acontecer. Todos esses pensamentos que vêm dessa frequência. E esses, peraí, esses pensamentos e essas sensações que eu tava, era a raiva que eu tava sentindo. Só estavam me indicando que eu tava identificada com a mente errada. E eu precisava o quê? Corrigir a minha mente. Só que o que o ego ele faz para continuar deixando a gente preso nessa na frequência do medo, né? Na mente equivocada? Fala, não, aqui, eu tenho uma solução para você. Vai lá e xinga eles. Sei lá, por exemplo, tá? Vai lá e faz isso, resolve isso. Aí a gente fica preso ali, achando que o que vai resolver é mudar o que tá fora. E aí vem o Espírito Santo e fala, não, você vai ter que escolher mesmo pensar diferente. Você vai ter que escolher mesmo aquietar abaixar o volume dessa mente aqui, dividida, equivocada, e escolher pensar com o Espírito Santo. Escolher corrigir, escolher aquietar esses pensamentos. Ainda esses dias estava refletindo se por conta do trabalho sou sempre muito alegre e simpática, mas não sei se sou assim para ser aceita ou porque realmente sou assim. Ainda não descobri. Uau. É. É profunda essa pergunta. Eu acho que essa é uma boa pergunta, Paty. Eu fico pensando assim, que a gente tem sempre uma crise de identidade. Nós não sabemos quem nós somos, né? E a gente tem tanta camada de crença, de pensamento, de coisas que eu acredito que eu preciso ser, que às vezes fica muito difícil eu entender o que eu manifestaria, expressaria se eu não tivesse todos esses filtros, ou seja, das coisas que eu acredito que eu preciso fazer, que eu acredito que as pessoas esperam de mim, que eu acredito que seja, né, não sei qual é a sua profissão, mas que eu acredito que seja a minha profissão e dentro da minha profissão eu preciso ser assim ou assado. Mas não sei se traz algum tipo de conforto, mas eu acho que a gente pode levar isso com muito mais leveza e não levar tão a sério, sabe? Como se assim, ai, será que eu tô sendo eu mesma? Será que eu tô sendo? Na verdade, né, a gente tá cumprindo vários papéis aqui, né? De repente, o meu filho, eu gosto sempre de falar isso, eu tenho um filho adolescente de 16 anos e ele fala assim, ah, você tá falando isso, mas você faz aquilo outro, né? Então, assim, porque a gente tá... então, aqui eu tô cumprindo um papel que é trazer os ensinamentos de Um Curso em Milagres de uma maneira muito prática, o que não significa que eu siga esses ensinamentos à risca todos os momentos, em todos os minutos da minha vida, né? Então, assim, não significa que eu sempre escolha o amor em todas as situações. Não significa que eu ainda não tenho áreas na minha mente ocultas que eu não tenho coragem, sabe, de trazer numa conversa. Então, assim, eu estou em treinamento também, né? E isso você pode também se colocar nesse lugar mais leve, assim, não assim, sabe, muito, porque essa pergunta parece que vem com uma, como é que eu posso dizer, com uma postura muito rígida com relação a você mesmo, assim, ah, será que eu estou sendo falsa? Será que eu estou sendo verdadeira? Será que aquilo que se manifesta é muito meu, né? Então, aí a cada momento você pode fazer, eu acho legal, assim, já que você está falando da situação do trabalho, uma coisa legal que você pode fazer é acordar todo dia de manhã e perceber como é que você está se sentindo, sabe? Antes de chegar lá no trabalho, antes de fazer aquilo que você acredita, assim, que está sendo, né, vestir uma máscara para poder ser alegre, feliz, contente, né, nessas situações, porque às vezes também a gente fica muito numa elaboração mental do que sejam as coisas, a gente esquece de viver momento a momento, sabe? Até porque isso que você está fazendo agora, analisando o seu comportamento no trabalho, vamos supor, no dia de hoje, né? É uma análise, como é que eu posso dizer, falha, porque a análise que você está fazendo agora é uma interpretação daquilo que você estava fazendo durante o dia no seu trabalho. Então, talvez uma maneira eficaz de você olhar para isso é no momento, no dia a dia, assim, fazer um check-in mesmo com você mesma, sabe? Você tá lá,
no meio da sua manifestação, da sua expressão, começa a sentir, como é que será que isso que eu estou expressando corresponde com aquilo que eu estou sentindo e pensando? Eu acho que me vem assim, quando tira essa rigidez que você falou, e é muito importante a gente treinar mesmo essa rigidez, não de culpa, fica um movimento muito sincero, Paty. Eu te acompanho há um tempo já, estou muito feliz de te ver aqui de volta, que legal. E eu vejo por trás da sua pergunta aqui, na verdade, um movimento muito sincero por uma busca de uma autenticidade, sabe? Por ser mais autêntica, por estar mais alinhada com o seu coração, nas suas atitudes. Então, quando você tira, a Ju falou, né, de ser rígida, tirar esse peso, fica isso. Então, isso é legal, sabe? Isso é muito legal. Que bom que você está querendo ver isso, que bom que você está querendo ter consciência disso. Vai ter erros, vai ter acertos, vão ter muitos milagres nesse seu caminho de descobrir essa autenticidade, porque todos nós somos autênticos, né? Espontâneos, transparentes, a gente gosta de ser assim. Essa é a verdade sobre todo mundo. Só que hoje isso está coberto, né? Com muitas... tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, muitas convenções, muitos condicionamentos, enfim. Então, esse é um processo realmente de descobrir isso, né? Tirar o que está bloqueando essa sua expressão autêntica, né? E para isso, você vai ter que olhar para esses bloqueios, né? Jesus fala, o nosso papel é olhar e achar os bloqueios que a gente está colocando para o amor. A gente tem que olhar e achar, não é só olhar, não, né? Olha, acha, reconhece e entrega, sabe? Escolhe de novo. Mas eu vejo isso. Mas você trouxe uma coisa muito importante também que acabou ficando aqui na minha mente, que é assim, de fato, todas as vontadezinhas do ego tem por trás essa vontade de ser amada e de ser aceita. O ego, ele quer ser aceito por você e por todos. Ele precisa da aprovação do outro para o outro validar. Como ele é uma mentira, né? Ele é uma ilusão, ele precisa dessa confirmação do outro para falar, tá, realmente você existe, eu confirmo, você é nervoso, realmente você é nervoso, aí vem o outro e confirma, entendeu? Então, o que está por trás realmente de todas as expressões não autênticas, que são essas expressões do ego, de fato, é esse desejo de ser amado e aceito. Mas não é você que quer isso, sabe? É o ego. Então, separar isso é o nosso papel, sem julgar, sem se culpar quando você encontrar uma expressão não autêntica. Porque se você colocar a culpa, o ego vai querer colocar a culpa mesmo, né? Ele vai falar, então tá, viu aí, ó, você não tá sendo autêntica. E agora ele te coloca em outro ciclo, né? Mas por isso que esse que a Jo falou primeiro é muito importante. Tira o peso, tira a culpa, e olha com coragem mesmo, assim, com o coração aberto, sabendo que você vai acertar muito e vai errar muito também, faz parte. Até os erros te ajudam a descobrir essas expressões mais autênticas do seu coração. A gente tem que ter muito. Eu falo, para estar com os milagres, gente, a gente tem que ser muito corajoso mesmo. Tem hora que você vai ficar com muita vergonha do que você vai ver sobre você e sobre a sua mente. Só que aí vem Jesus e fala: meu amor, você não é isso. Você não é essa pessoa, esse fantoche que está querendo agradar as pessoas. Isso não é você. Você só está identificado com isso e está chamando de você, mas você não é isso. Mas que dá vergonha, dá. Várias vezes fala assim, culpa e vergonha. Provavelmente não está fazendo coisa de milagres. Porque a gente tem que olhar mesmo para isso e falar: uau, pera. Isso tem na mente de todos, tá? Igual a Ju falou, mesmo a gente que tá aqui, a gente também olha pra caramba pra isso, né? Tem na mente de todos, que estão identificados como humanos, né? E o nosso papel é realmente entender isso. Olhar e falar, não, deixa eu escolher de novo, porque esse aqui não sou eu. E outra coisa que eu pensei, eu acho que você pode pensar assim também, porque manter uma imagem de pé exige muito esforço, né? Então, vamos supor, você sai do trabalho, aí você dá aquela suspirada,
agora eu posso ser triste aqui, agora eu posso ter raiva, né? Dá para perceber, assim, né? Do tipo, sabe, saiu, assim, do palco, né? Eu acho que dá para perceber nesse sentido. E também outra coisa, lembrando que, né, nesse nosso sonho a gente está cumprindo alguns papéis, então talvez na sua profissão não caiba realmente você ser autêntica no sentido de você, vamos supor, você trabalha com crianças, aí você chega lá na sala de aula e fala, ai, crianças, hoje a tia está muito triste, começa a chorar, não cabe ali naquele contexto, né? Então, assim, tudo a gente precisa entender também que tem alguns papéis temporários que a gente está ali, mas isso não significa nesse sentido que a gente está cometendo um pecado, que é um erro nesse sentido, né? Então, enfim, eu acho que e tirar esse aspecto da rigidez, assim, eu acho que é o mais importante. Tem uma da Marina, como você se identifica com o Espírito Santo? Porque eu tento entregar, mas às vezes não consigo escutar a resposta. Às vezes você tá ouvindo e nem sabe. Que emocionada que lembra. E hoje, para mim, é muito mais claro do que era antes, quando eu comecei. E hoje, em vários momentos, eu olho e falo, nossa, eu já estava me guiando. Nossa, fiquei muito emocionada. E acho que isso é importante falar, porque parece que você vai começar a ouvir o Espírito Santo só depois que você fizer os 365 exercícios, que você ser o melhor estudante do curso Milagres. Isso não é verdade. Ele está aí com você o tempo todo. Às vezes você está ouvindo e nem sabe. Porque toda vez que você... Toda vez que você sente paz, sabe? Que você consegue sentir amor por alguém, que você consegue ficar totalmente presente, tá ouvindo. É por isso que não tem uma receita, sabe? Faz isso, letra A, letra B, sabe? Faz isso, isso e isso. Porque a cada momento ele vai se revelar de uma forma diferente, né? Eu já vi ele falando comigo de várias formas, assim, às vezes por uma música, às vezes conversando com alguém, eu sabia que ia responder, às vezes abrindo livro, às vezes nisso, lembrando de uma coisa onde ele estava me mostrando que ele estava lá, sabe? Então talvez é isso. E antes eu achava que eu não ouvia porque eu ficava esperando um formato específico, sabe? Não, vai ser assim. E de pensar nessa coisa. Obrigada por essa pergunta. Sabe uma coisa muito simples assim que me veio agora? Que assim, tenta lembrar de você mesma quando você era adolescente, né? Então eu já fiz esse exercício, assim, eu me lembro quando eu era adolescente eu achava que eu sabia tudo do mundo, das pessoas e tal. E hoje em dia eu acho que eu não sei nem 1% do que eu achava que sabia quando eu era adolescente, né? Mas enfim. E aí, mas voltando para essa experiência, tanto da adolescência ou mesmo da infância, né? O que eu estou tentando fazer aqui não é uma viagem ao passado e nem tentar buscar imagens do passado, mas o que eu estou tentando trazer aqui é que, assim, mesmo no meu período mais louco de adolescente, não que eu tenha sido uma adolescente meio louca, que eu falo que eu sou nerd, tá, gente? Eu sou mesmo. Mas, assim, mesmo enquanto eu estava fazendo coisas que pareciam ser como a gente faz ainda hoje, né, que parecem ser contrárias aqui no nosso propósito maior, eu tenho a sensação de que tem uma presença, e inclusive essa presença que me capacita a fazer essa narração do que eu pensava e sentia quando eu era adolescente e criança, agora nesse momento presente. Ou seja, mesmo eu achando que eu era inconsciente, inconsequente, que não estava nem aí para nada, que não tinha, como é que eu posso dizer, uma consciência daquilo que eu estava fazendo, daquilo que eu estava pensando, existia uma presença muito serena e quieta, que era do tipo, uma sensação mesmo de que estava observando tudo aquilo que eu estava fazendo. E isso para mim é uma presença, sabe, do Espírito Santo, que a gente pode notar em todos os momentos da nossa vida. Então, é isso que a Paulina falou, né, que a gente não está prestando atenção, a gente não está prestando atenção a esse lugar. Então, assim, o Espírito Santo nada mais é do que esse lugar sereno dentro da tua mente. Porque a nossa mente está dividida, então ela tem a presença
né, a presença. Ela tem esse pensamento de separação, que é o ego, mas ela tem esse pensamento da união, esse pensamento da unidade, que é o Espírito Santo. E esse é um lugar sereno. Então parece que em todo momento a gente está nesse lugar, assim, ai meu Deus, isso vai dar super errado, mas tem um lugar na nossa mente sereno que sabe, né? Então tenta anotar isso no seu dia a dia e perceber como sempre tem essa presença. É quase como se assim, uma consciência maior que está consciente do que está acontecendo dentro da sua mente. Isso é o Espírito Santo. Eu leio aqui para a pergunta da Luana, porque ela perguntou, né? Então, ele só existe através de querer ser aceito por todos? E acho que ele está falando do ego, né, Luana? Sim, ele é uma pergunta, né? Será que eu posso ser diferente do que Deus criou? E aí a gente fica inventando várias outras perguntas em cima dela. Será que ao invés de o amor perfeito, a paz, eu posso ter problema? Posso ficar nervoso, posso ficar cansado, posso ser humano, eu posso, enfim, todas as perguntas que criaram o mundo, né? Mas e se a gente aqui agora, igual eu tava muito nesse lugar, foi gostoso pra mim, tipo, a gente aceita que agora que a gente já é amado, muito amado, sabe? Se a gente só aceita, a gente consegue ficar um instante, seja esse instante no lugar. Você sabe que as vontadezinhas, né, as perguntinhas, os problemas se dissolvem, dissolve mesmo, gente. Uma presença muito forte, muito grande. Nossa, mas o que mudaria no mundo, né? Em tudo, se só aceitasse que a gente já é aceito, a gente já é amado, muito amado. Aí você não precisa mesmo querer agradar ninguém, nada. Você pode só descansar nesse lugar, expandir esse fluxo mesmo. Amém. Você é muito amado, né?